Pode ser, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho contado por Mateus, no capítulo 7. Vamos ler o verso 24 ao 27. Glória a Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta para eu ver. Olha, glória a Deus. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar? Feche seus olhos, curva suas cabeças, por gentileza. Pai eterno, nós te agradecemos por tua misericórdia, por tua graça. Te louvamos, Senhor, por ter nos escolhido para estar na tua presença mais uma vez. Nós que aqui estamos presencialmente, aqueles que estão assistindo online, nós te pedimos, Senhor, que pela sua compaixão o Senhor venha falar conosco mais uma vez, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha mover o nosso ser, verdadeiramente, Pai, que o teu Santo Espírito que já habita em nós, venha mover o nosso ser mais uma vez, venha nos transbordar da tua presença, venha fazer algo novo em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos, Senhor, frutificar conforme a tua palavra, Pai. Este é o desejo do nosso coração, Pai. Faça a tua vontade hoje aqui, enche esse lugar da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dia 10 de setembro, pouco menos de um mês atrás, às 15 horas e 23 minutos, horário de Brasília, um rapaz estava sentado em um banquinho com o microfone na mão, e as pessoas estavam em torno dele, como a gente está aqui hoje. Algumas dezenas, eu acho que até centenas de pessoas estavam em torno dele, algumas felizes por estar ouvindo ele, outras estavam ali para atacá-lo. Algumas pessoas com olhar de alegria, outros com olhar de desprezo, porque não gostavam muito das coisas que ele falava. Em dado momento, alguém faz uma pergunta para esse rapaz, ele pega o microfone para responder e ouve-se um zunido, um estalo. Ele põe a mão no pescoço e tomba para a sua esquerda. As pessoas começam a correr desesperadas, percebem que ele tinha acabado de tomar um tiro no pescoço. E ele morre aos 31 anos de idade, deixando uma esposa que ele havia casado há 4 anos, uma filha de 3 anos de idade e um menino de 1 ano de idade. Agora, o que ele fez de tão terrível que motivou alguém a pegar um rifle e mirar no seu pescoço? Será que ele mexeu com a mulher de alguém? Será que ele desviou o dinheiro da empresa? Será que ele bateu? Será que ele era palmeirense e o corintiano deu um tiro nele? Será que aconteceu? Para alguém resolver tirar a vida desse rapaz? A única coisa que ele fazia era defender os seus princípios, aquilo que ele acreditava. E o que ele acreditava?
Ele tinha um lema, e o lema era fé, família e liberdade. Ele pregava contra o aborto. Ele dizia que se casar e ter filhos fazia da pessoa um ser humano melhor, melhorava a vida. Ele dizia que a família era o centro de uma sociedade saudável. E foi por princípios como esses, ideias como essas, que motivou alguém a mirar um rifle no seu pescoço e tirar a vida desse jovem. Eu não sei se você já ouviu isso de uma maneira tão clara e aberta, mas Satanás quer destruir a sua família. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu não sei se você está consciente disso. Mas Satanás, ele quer destruir a sua vida, a do seu cônjuge e a dos seus filhos. Eu não estou falando simplesmente de matar. Eu estou falando de condenar a uma eternidade de perdição. Não só tirar a vida. Porque esse rapaz, ele está com Cristo na eternidade. Mas o que Satanás quer fazer é algo muito pior. Enquanto alguém mirava o rifle no pescoço de Charlie Kirk, Satanás tem mirado seus dados inflamados contra a sua casa. A grande pergunta é, irmãos, o que nós estamos fazendo a respeito disso? Essa é a grande questão. Porque o que eu estou falando aqui não é novidade. Talvez você não tenha já ouvido com essas palavras, mas eu tenho certeza que você já ouviu. A família e a igreja, ela nunca foi atacada como está sendo atacada ultimamente. Nunca tentaram tirar tanto o crédito da igreja, com escândalos, com mentiras, com acusações. Nunca tentaram tirar tanto crédito da família como está acontecendo ultimamente. Esse é o grande alvo do inimigo. Nós estamos num período de meditação, de pregação e de oração pelas nossas famílias e pela nossa igreja. Famílias fortes, igrejas saudáveis. São os grandes alvos em que o inimigo ele tem mirado os seus dados inflamados. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? O texto que nós lemos, irmãos, ele é a conclusão do Sermão do Monte. Jesus, ele vinha de lá para cá, desde do capítulo 5 de Mateus, pregando, e é isso que é registrado por Mateus, falando sobre as bem-aventuranças. Você já conhece muito bem, bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados misericordiosos. Aí ele fala que nós devemos ser o sal da terra, nós devemos ser a luz do mundo. Ele fala sobre cumprir a lei, ele fala sobre homicídio, adultério, divórcio, juramentos. Ele fala sobre vingança, ele fala sobre amar os inimigos. Porque amar quem te faz bem é fácil, todo mundo faz isso. Agora amar quem faz mal, esse é o nosso diferencial. Jesus, ele continua falando sobre ajudar os necessitados. Ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre as preocupações da vida, ele fala sobre o julgamento do próximo. Quando a gente tenta tirar o cisco do olho do outro, sendo que tem um cepo de madeira no nosso. Ele vai falando, ele vai pregando, ele fala sobre a árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto, até que ele conclui o Sermão do Monte com o texto que nós lemos. Essa é a conclusão. A conclusão dos dois construtores. Um que construiu a sua casa na rocha e outro que construiu a sua casa na areia. Você sabe muito bem que a expressão casa, geralmente quando aparece na Bíblia, ela está se referindo à família. Algumas vezes à dinastia, como a casa de Davi, mas muitas vezes sobre família, né? Você conhece Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Ou o texto que o pastor
Luiz pregou semana passada, ela é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, geralmente, quando a palavra de Deus usa a expressão casa, ele está falando sobre família. E é nesse gancho que eu quero conversar com os irmãos hoje, meditando sobre isso, o que nós estamos fazendo a respeito dos ataques que o inimigo tem impetrado contra a nossa casa, contra a nossa família. Não, Luiz, lá em casa está de boa. Sério? É isso que você pensa? Você acha que está tranquilo mesmo? Então você deve estar dormindo bem bonito, você deve estar roncando bem bonito, porque o inimigo, ele não descansa em tentar destruir a nossa casa. E Jesus, ele começa contando essa parábola, fazendo essa ilustração, trazendo uma grande semelhança entre os dois construtores. Você, quando leu, você deve ter percebido. Ele diz que são dois construtores que são semelhantes àqueles que ouvem a sua palavra. Esses dois construtores, embora eles tenham usado fundamentos diferentes para construir a sua casa, eles tinham isso como semelhança. Na explicação de Jesus, ele diz que são pessoas que estão ouvindo a sua palavra. Todos eles estão, como nós estamos aqui, semanalmente. São pessoas que chamam ele de Senhor, ouvem a sua palavra e chamam ele de Senhor. Semanalmente a gente faz isso, semana após semana a gente se reúne, às vezes na escola dominical, às vezes às quartas-feiras, às vezes num culto de oração, ou às vezes só no domingo à noite mesmo. Semana após semana a gente se assenta aos pés do Senhor para ouvir a tua palavra, e a gente, nas nossas canções, a gente chama ele de Senhor. A pergunta que eu faço para mim, a pergunta que eu quero que você faça a si mesmo é: o que de fato te traz até aqui semanalmente? O que de fato faz com que você tire parte do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor e chamá-lo de Senhor? Semana após semana nós fazemos isso, porque parece que só de eu estar aqui, só de eu vir para cá, já está tudo resolvido. Só de eu dizer Senhor, já está tudo resolvido. Afinal de contas, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por isso que eu estou aqui pedindo: Senhor, edifica a minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Eu não vou cantar, por isso que eu faço assim, eu vou, declamando. E a gente pede isso, a gente vem, ouve a pregação e a gente pede: faz, Senhor. E Jesus, ele fala que é nisso que eles se identificam, e é só nisso que eles se identificam. Eles estão todos, como nós que aqui estamos, ouvindo as palavras de Jesus. Eles estão todos chamando Jesus de Senhor, como nós aqui estamos chamando ele de Senhor. Só que essa mesma passagem, ela é contada por Lucas. Em um versículo anterior, ele começar a contar essa parábola dos dois construtores, Jesus, ele fala algo muito interessante. Alguém chama ele de Senhor e ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? E aí é onde ele chega na diferença dos dois construtores. Ambos ouviram, ambos chamavam ele de Senhor, mas não eram ambos que obedeciam aquilo que ele falava. Essa é a grande diferença, irmãos. A gente muitas vezes vem aqui semana após semana, ouve mensagem após mensagem. Às vezes a gente até fala: mas de novo a pregação da casa? Já ouvi isso aí 300 mil vezes. E é a grande pergunta que eu tenho que fazer para mim: e da última vez que eu ouvi sobre isso,
O que mudou na minha vida? Da última vez que eu vi a palavra de Deus sendo pregada, que eu falei, Jesus maravilhoso, Jesus falou comigo hoje. O que mudou no meu comportamento? O que mudou nas minhas escolhas? O que mudou na minha forma de agir dentro de casa? Porque o inimigo, ele não descansa. O inimigo, ele não se distrai com o Instagram, com o Reels. Ele investe tempo produzindo Reels. Agora, se distrair com ele, ele não se distrai. Qual efeito trouxe tudo aquilo que eu ouvi na mensagem? Tudo aquilo que eu declamei nas minhas canções, porque é isso que faz a diferença. Conforme Jesus explicou nessa parábola, um dos construtores construiu a sua casa sobre a rocha, e Jesus já traduz, sobre a rocha é praticar aquilo que eu mandei fazer. Construir sobre a rocha é obedecer, é praticar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Ele já deixa claro o que é, ele não deixa o mistério, ele já explica. Diferente de quem constrói sobre areia, quem constrói sobre a areia, ouve as minhas palavras e ignoram elas. Ouve as minhas palavras, me chama de Senhor, mas isso não está fazendo diferença nenhuma, porque quando ele vira as costas, ele continua vivendo do jeito que ele quer viver. Quem não vive conforme as palavras do Senhor, vive conforme o seu próprio entendimento. Tem a sua vida baseada no ego, tem a sua vida baseada na prepotência, tem a sua vida baseada na arrogância, porque este é o caminho mais fácil. Fazer aquilo que Deus manda fazer é difícil, é trabalhoso. Amar aquele que está te fazendo mal é trabalhoso. Agora dar aquela resposta top é mais fácil, porque ela já está na ponta da língua. Porque o sangue já esquentou, já devolvo. É o caminho mais fácil. Construir na areia é mais fácil, a areia é flexível, ela se molda. Construir na areia é mais fácil, é mais tranquilo. Eu não preciso quebrar a rocha. Eu não preciso investir forças. É mais simples. E construir na areia, construir baseado no seu ego, na sua prepotência, na sua arrogância, naquilo que você acha que é o correto a se fazer. Vamos entender melhor qual é o reflexo disso na prática. Jesus fala que depois deles construírem, veio a chuva, o vento e a inundação. E quando Jesus ele fala isso, ele usa uma expressão de uma realidade presente. Não é que pode ser que venha a chuva, não é que pode ser que venha o vento, não é que pode ser que venha a enchente. Vai vir, vai chover, o vento vai soprar forte, a enchente, os rios eles vão se transbordar. Isso vai acontecer. Aconteceu, vai acontecer, e às vezes até está acontecendo já. A tempestade ela vem, não tem para onde correr. É uma realidade presente aquilo que Jesus fala. Em outra situação ele diz: no mundo tereis aflições. Está aí uma promessa que ninguém quer tomar posse, não é? Eu tomo posse das promessas de Deus. Pega essa aí, irmão. No mundo tereis aflições. Então Jesus fala que veio o vento, Jesus fala que veio a chuva, Jesus fala que veio a inundação, e agrediram a casa, e foram de contra a casa, e empurraram a casa. Que estava na rocha ficou de pé, só que a outra caiu, e caiu por quê? Os ventos, irmãos, em outra situação, Efésios capítulo 4, verso 14, Paulo fala de ventos como doutrina e astúcia de homens que induzem nós ao erro, que querem te induzir ao erro. Ventos podem ser mentiras, heresias, e olha, nunca se mentiu tão bem como no nosso tempo.
o relativismo, o universalismo, o antropocentrismo. Hoje nos púlpitos o centro está sendo o homem. A mensagem ela já é formada de um jeito que você ouve e você se sente a pessoa mais fantástica desse planeta. Para você sair com essa sensação, com essa alegria, com esse prazer, nossa, eu sou demais, eu sou vencedor, eu sou campeão. Não, porque Deus vai abrir os caminhos, onde você colocar os seus pés é seu, porque você nasceu para ser cabeça, e às vezes uma cabeça bem grande. A mensagem que massageia o ego. Hoje se prega que a ideia de inferno é um absurdo, porque Deus ele é amoroso. Deus nunca jogaria um filho no lago de fogo, isso não existe. Você faria isso? Não, Deus não faz. Não existe condenação, não. Porque Deus é amor, Deus é carinho. E faz o coração do jovem. Não, Deus não tem isso. Uma mensagem que vai deixando você confortável na vida que você está levando, seja ela qual for. Você está adulterando, você está roubando, você está mentindo, você está fazendo as coisas mais absurdas do mundo, e você sai do culto, eu sou demais, porque Deus me ama desse jeitinho que eu sou meio erradinho, meio tortinho, mas Deus me ama erradinho assim, do jeito que eu sou, que Deus é demais. É isso que vai deixando a gente confortável no pecado. Satanás, ele não quer tirar a sua vida física, ele quer que você seja lançado num lago de fogo. Entenda isso. Entenda isso. E essas mentiras, elas vão chegando para a gente. E essas mentiras vão dominando o nosso lar. Essas mentiras vão enganando os nossos filhos. Enquanto você também está confortado, sem prestar atenção no que está acontecendo na vida do seu filho, Satanás tem enchido a cabeça dele de ideias absurdas. Enquanto a mídia fala, olha, você tem que dar privacidade para o seu filho, ele é um indivíduo, não pode ficar mexendo nas conversas do seu filho. Satanás está lá no WhatsApp conversando com o seu filho, e você, não vou respeitar a privacidade do meu adolescente. Mentiras, ventos que sopram a sua vida, a sua casa, e você está descansando. Mentiras que têm levado as famílias à destruição, e nós estamos dormindo, não estamos atentos à batalha. Uma outra mentira, aquela colega de trabalho que olha para você, nossa, como você está lindo hoje. Mentira, você é feio. Igual eu aqui, carequinha aqui, está caindo o cabelo cada vez mais. Mas o Satanás vem e massageia o seu ego. E aí, começa a vir as inundações. Que inundações são essas? O flerte, a briga dentro de casa, a vaidade. Enquanto você trata o seu cônjuge com ignorância, Satanás está lá, massageando o ego, elogiando. Nossa, você está meio tenso, deixa eu fazer uma massagem no seu ombro. Satanás massageando o seu ombro e você brigando com o seu cônjuge dentro de casa. Aquela disputa de ego dentro de casa, onde uma briga por uma coisa simples, às vezes por uma coisa boba, mas você não quer abrir mão da verdade, da razão. Você prefere ofender, deixar marcas. Você prefere bater a porta do que pedir desculpas, porque essa casa está edificada sobre o seu ego, e você não pode voltar atrás, você não pode admitir. E Satanás vem e sopra no seu ouvido, é sempre você que pede desculpa nessa bagaça aqui, negócio é esse? Não,
Deixa ela refletir lá. Deixa ele refletir lá. Amanhã ele vai ver que ele está errado. E essa mágoa, ela vai sendo regada, ela vai sendo alimentada, e daqui a pouco eu vou embora para casa da minha mãe. A briga com o filho que você não entende, o filho que não respeita o pai, só porque sabe mexer na rede social melhor do que o pai, já acha que sabe de muita coisa. Já quer ensinar para o pai e para a mãe o que é a vida. E o ego mais uma vez gritando. A vaidade mais uma vez gritando. E a água subindo, e a água subindo, e a sua família morrendo. Isso é uma casa construída sobre areia. As tentações, as mentiras e as tribulações. Geralmente quando a gente ouve sobre chuva na Bíblia, é tribulação, né? A tribulação, ela vem, irmãos. Se a sua casa, a sua família não está firmada em Cristo, e naquilo que Cristo tem te ensinado, se você não confia de verdade naquilo que o Senhor tem te ensinado, na hora que vier o diagnóstico negativo, eu não sei, eu descobri uma realidade, quando eu fui introduzido nessa vida de pai atípico, que me espantou. Desde quando eu fui pai pela primeira vez, quando nasceu minha pequena, que já é maior que eu, precisa de muita coisa também, né? Desde quando eu me tornei pai pela primeira vez, eu fiquei muito sensível com esse negócio de paternidade. Muito sensível. Revoltado com o pai irresponsável. E quando a gente teve o Davi, que a gente começou a entender esse negócio do autismo e entrar em grupos e observar algumas situações, eu descobri um dado escandaloso, irmãos. Muitas famílias, quando recebem essa chuva dentro de casa, essa tempestade dentro de casa, o pai simplesmente decide fugir, embora, largar a responsabilidade nas costas da mãe. Não são poucos. Se eu te falar que está quase para a maioria, simplesmente assim. Olha, esse seu filho, ele tem uma necessidade especial, ele está no espectro autista, ou seu filho tem Down, ou qualquer outra dificuldade. O covarde, desculpa a expressão, o vagabundo, ele simplesmente vai embora. Simplesmente vai embora. Qual é a base dessa casa? Se não é o ego. Eu vou desperdiçar minha vida nisso? A gente já viu também outras coisas. A gente já viu mãe também largar lá em alguém que se diz terapeuta, alguma coisa ali. A minha parte eu já fiz, se der certo vai, e eu não vou deixar de viver por isso. Não é assim que dizem hoje? Olha, você precisa se estabelecer primeiro, você precisa ter primeiro uma profissão, você precisa ter primeiro sua casa. Esse negócio de ter filho, eu conheço, eu tenho pessoas próximas que disseram: eu não vou ter filho porque eu não quero atrasar a minha vida. E é crente. E é crente. O filho vai ser um atraso para a vida dele. Imagina um diagnóstico como esse. Imagina o marido chegar em casa, a esposa chegar em casa e falar: olha, a empresa fez cortes e eu perdi meu emprego. A crise financeira é um dos maiores motivos de divórcio. A briga por conta das finanças. A dificuldade ela vem, o desemprego vem, a dificuldade financeira vem, a enfermidade vem. Existem diversas situações dentro de um contexto familiar que chegam com uma grande tribulação, uma grande dificuldade. Se você está firmado no seu ego, se você está firmado na sua prioridade, naquilo que você acha que é certo, essa casa não vai ficar de pé. Não tem como ficar de pé. Virão tentações, virão mentiras, virão tribulações. E se nós nos mantermos firmados no nosso ego, a nossa casa será destruída e vai ser uma coisa muito confusa, porque a gente está aqui toda semana dizendo: Senhor, Senhor.
Porque aqui a gente está toda semana ouvindo dele, da boca dele, como que a gente tem que viver, como que a gente tem que agir, como que a gente tem que entregar a nossa vida. E de repente a casa cai, e caiu por quê? Porque eu fui egoísta, porque eu fui um tapado, porque eu deixei a carne reinar sobre mim. Gálatas capítulo 5, 19 a 20 vai falar sobre uma casa edificada no seu ego. A casa edificada no seu ego, ela produz as seguintes obras: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia. E a lista segue, porque ele diz coisas semelhantes a estas. A gente até inventa coisa nova que não está na lista. Essa é uma casa que está firmada sobre o ego, sobre a arrogância, sobre a prepotência. E Jesus está dizendo: a sua casa tem que estar firmada na rocha para ela permanecer de pé. Você já ouviu a minha palavra, você já sabe o que tem que fazer, agora faça. Construa a sua casa sobre uma vida de obediência ao Senhor. Edifique a sua casa em uma vida entregue para glorificar o nome dEle. No meio de uma discussão, não preserve o seu ego. No meio de uma tentação, não preserve a sua vaidade. Lembre daquilo que Ele tem te ensinado, lembre daquilo que Ele tem te advertido, lembre daquilo que Ele tem te exortado, e coloque em prática. Porque a tempestade ela vem, o vento ele vai vir, a chuva vai vir, a enchente vai vir, e você deve se permanecer em pé. A sua casa vai permanecer em pé, em nome de Jesus. Aí você pode falar assim: mas eu já estou no meio da tempestade. Você chegou tarde, Luiz, porque lá em casa, você não sabe. Queria que o culto durasse 7 horas, só para não ter que voltar para lá. Eu faço hora extra do serviço, só para não voltar para lá. Eu já estou no meio da tempestade. Meu casamento já está balançando com as ondas já faz tempo. O meu cônjuge, quando vai falar comigo, parece que é raia, trovão. Só sabe falar berrando. Só sabe falar gritando. Não, já era, não tem mais. Acabou, já estou no meio da tempestade. Talvez eu tenha errado, talvez ele tenha errado, talvez ela tenha errado, mas a gente já está no meio do furacão já. Os nossos filhos já estão se afogando. Talvez já não haja mais o que fazer. Já estamos no meio da tempestade. A sensação é de que Deus já não está vendo a gente faz tempo. Já não ouve a gente faz tempo. Isso me faz lembrar de uma história bem interessante. Os discípulos estavam com Jesus num barco, atravessando o mar. Enquanto eles estavam ali, conduzindo aquele pequeno barco, Jesus resolveu tirar um cochilo. E Jesus, cochilando, começou a ventar, começou a chover, as ondas começaram a se levantar, o barco começou a balançar e as ondas foram crescendo de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, o vento forte batendo, os trovões gritando, e eles começam a entrar em desespero, porque o barco é pequeno e agora a gente vai afundar. Eles tentaram controlar o barco ali, mas parecia que não ia dar jeito. Pedro grita para o irmão André: André, vai lá, abaixa a vela, você não está vendo que nós vamos morrer aqui? Corre para um lado, corre para o outro, pega um balde e joga água para fora. Bartolomeu começa a pegar no remo, tentando controlar as coisas. Alguém grita: e Jesus, cadê? Jesus está dormindo lá na frente, você não está vendo? Será que Jesus está vendo que nós vamos morrer? Nós estamos desesperados aqui, o outro está cochilando. Vai alguém lá acordar Jesus. E alguém vai lá e fala: Jesus, Jesus, cutuca no braço de Jesus, Jesus na popa do barco. Jesus abre o olho: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Imagino que seja André. E André fala: Jesus, você não está vendo? Jesus, nós estamos para morrer. Você não está nem aí que nós vamos morrer aqui no meio desse mar. Jesus então levanta, olha para fora e diz: mar, vento, chega.
Às vezes a sensação é essa, que a gente está no meio da tempestade lá em casa, e Jesus está cochilando. Jesus vira para aqueles seus discípulos e fala: eu não entendi, vocês não têm fé não? É isso que Jesus pergunta para eles. E a pergunta que eu faço para você essa noite: Luiz, meu marido, minha esposa é um trovão, e aí, você não tem fé não? Luiz, meu filho já está afogando lá no meio dessa ideologia, no meio das drogas, no meio dessa mentalidade louca do mundo, e você não tem fé não? Na hora que Jesus decide falar, o caos obedece. Na hora que Jesus decide falar, a tempestade ela se acalma. Na hora que Jesus decide falar, não pode estar o tormento terrível lá na sua casa, a sua casa vira um lar de paz, a sua casa vira um lar de acolhimento, a sua casa vira o próprio reino de Deus na terra. Não há tempestade que Ele não possa acalmar, não há caos que Ele não possa pôr fim. Aí você pode dizer: mas a minha esperança já está no fim. Aquele que multiplica pão, multiplica esperança. Mas aquele amor que eu tinha já acabou, virou ódio. Aquele amor que eu tinha acabou, virou rancor, virou ranço. O jovem fala assim, Gil, ranço, hoje em dia. Virou ranço. Aquele que transformou água em vinho, transforma ranço em amor. E vai ser melhor do que aquele que era no princípio. Você não sabe o que Ele fez comigo. Foi terrível, me feriu. Para mim Ele já não existe. Para mim morreu. Jesus ainda ressuscita. Jesus Ele transforma. Jesus Ele faz milagre. Ainda hoje Ele faz milagre. E Ele vai fazer um milagre lá na sua casa, lá no meio da sua família, no meio da tua parentela. Jesus vai fazer o sobrenatural lá. E aí, quando Jesus pergunta: vocês não têm fé? A gente, conhecendo a sua palavra, a gente sabe que fé não é só uma declaração filosófica. Não é só falar eu acredito e pronto, porque a Bíblia nos ensina que fé sem obras, ela é morta. Ou como diria o padre Quevedo, ela não existe. A molecada não sabe o que é isso não. Fé sem obras é morta. Jesus disse: olha, você precisa ouvir a minha palavra e praticar. E aí Jesus fala: ame como você gostaria de ser amado. E Ele não está sugerindo, Ele está mandando. Não é sugestão. Ele não está falando para você esperar vir um sentimento no seu coração. Ele está mandando você amar como você gostaria de ser amado. É uma ordem, faça como? Se vira, dá seu jeito. Lá quando eu olhei, lá atrás, esses dias, quando eu olhei para minha esposa com um olhar diferente, que eu falei: acho que aí vai dar negócio, hein? Lá atrás, a gente começou a se aproximar, e a gente começou a perder a noite sem dormir, pensando no outro, e a conversa foi chegando, foi se aproximando, até um dia que a gente decidiu, oficializar um namoro. E aí eu levo, todo feliz, minha esposa para minha casa. Aí minha mãe olha para minha esposa e minha mãe faz assim. E minha mãe não estava muito feliz com esse relacionamento não. Por quê? Não faço ideia. Só que não está muito feliz, não está muito feliz ali quietinho na sua, não. Tinha aquelas cutucadinhas de leve, tinha aqueles comentários desagradáveis, tinha aquele clima horroroso. De repente eu me via numa situação que eu tinha que defender minha mãe para ela e ela para minha mãe. E o clima foi ficando horroroso. Tivemos um namoro bem turbulento, porque em razão dessas coisas a gente acabava discutindo bastante. Tivemos um noivado também turbulento. Poucas pessoas, os nossos melhores amigos diziam: isso aí não vai dar certo, acho que vocês estão se enganando, porque realmente era um negócio esquisito. Mas a gente persistiu, não, vamos ser cabeça dura. E tivemos quase
a cerimônia de casamento impedida, por conta desse problema com a minha mãe. O pastor falou assim, resolve seus problemas, senão eu não caso vocês. O casamento foi também bem difícil, a cerimônia, porque eu tive que organizar tudo sozinho, ninguém me ajudou. Realmente, apoio zero, é exatamente isso, apoio zero. Eu tenho que mostrar para vocês, se eu tivesse lembrado, Lília Márcio, eu tinha que colocar o vídeo do casamento aqui. Ela entrou com um véu torto, com a cara de que alguém tinha morrido. Foi uma coisa triste. Beth foi muito triste. E aí, para piorar, quando entregaram para a gente o DVD, as transições eram balões subindo assim, A transição de uma imagem para outra aparecia uma mão assim. Aí abria a mão, saía a imagem, daí eu entrando com a minha mãe. Horroroso, uma coisa horrorosa. Aí nos casamos. Resolveu o problema? Não, continuou o problema. Porque minha mãe ia lá em casa para fazer aqueles comentários chatos. E aconteceu que eu, o filho que era mais apegado com a minha mãe, eu não saía de casa sem dar um beijo na minha mãe. Não tinha mais nem um pingo de vontade de ir para casa da minha mãe visitar minha mãe e meu pai. Já não ia mais. Criou-se uma barreira ali. O inimigo investiu e o inimigo disse: consegui. Todo mundo crente, tá? Todo mundo crente. E aí, depois ali de um tempo, eu sem meses visitar minha mãe, nem falava de visitar minha mãe, passou mês atrás de mês, eu não ia lá na casa da minha mãe, não falava com ela por telefone. Aí minha esposa falou assim: olha, você precisa ir lá na casa da sua mãe. Minha esposa, que minha mãe cutucou a vida toda, falou mal para todo mundo da minha esposa. Você precisa ir lá na sua mãe. Eu falei: não estou muito, não, você vai, avisa ela que nós vamos. E me forçou, como toda a minha vida, a fazer aquilo que eu não quero. Como todo o resto. E aí eu fui lá visitar minha mãe. Não foi uma visita muito boa. Acabei discutindo com a minha mãe, discutia com meu pai. Era assim, as visitas. Passava um tempo, ela falava: você precisa visitar sua mãe. Não vou não, já avisa que nós vamos. E aí, como obediente de costume, ia lá visitar minha mãe. Só que quando eu estava lá, o que ela fazia? Ela ia lá e lavava a louça. Ela ia no mercado, comprava alguma coisa, trazia, fazia ali um lanche, enquanto era tratada mal. Isso foi acontecendo. Visitava minha mãe, ela lá, ajudava a fazer alguma coisa, puxava um assunto, ia no mercado. Até que um dia o Espírito Santo também tocou no coração da minha mãe. E era sentar as duas, conversaram, choraram e pediram perdão uma para a outra. E eu não fiz nada, eu só estava ali junto, como de costume. Hoje, minha mãe é a bênção. Minha mãe deve estar assistindo, que ela assistiu. Viu, mãe? Você é a bênção, eu te amo, viu? Estou falando mal de você, não. Estou falando da situação aí, mãe, que acontece aí às vezes. Hoje, o comportamento da minha esposa com a minha mãe, a relação da minha esposa com a minha mãe, ela é tão diferente que parece que ela é mais filha do que eu. Eu sei das coisas que estão acontecendo na casa da minha mãe pela minha esposa, que fala com ela direto. Eu vou na casa da minha mãe, eu fico na sala lá conversando com meu pai sobre passarinho, relógio, celular, diversas coisas que meu pai gosta de falar. E elas estão lá batendo papo na cozinha quando tomam um chazinho, até a hora de eu ir embora. Deus fez um milagre. Aí você vai falar assim: Luiz, a Ana é um anjo, ela até tem uma beleza celestial, mas ela não é anjo não. Luiz, a Ana é uma mulher perfeita. Não, o Espírito Santo de Deus que habita nela é que é perfeito. O Espírito Santo de Deus que habita na vida da minha mãe, que fez ela olhar a situação e falar assim: me perdoa, porque é fácil pedir perdão. O Espírito Santo de Deus é que faz isso na nossa vida. O que eu quero te dizer é que o Senhor Jesus, Ele disse o seguinte: olha, eu vou mandar para vocês um ajudador, um consolador, porque eu sei que vai ser difícil fazer tudo isso que eu estou mandando vocês fazerem, mas Ele vai habitar dentro da vida de vocês, Ele vai fazer com que isso se torne realidade.
Ele vai fazer com que as coisas elas sejam diferentes de fato. Porque se for tentar do seu jeito, não vai dar certo. Se você pensar numa estratégia, não vai dar certo. Porque quem vence a carne é somente o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus está, o Espírito perfeito, o que nós temos? O amor acabou, ele tem amor. A minha casa é triste, ele tem alegria. A minha casa é só briga, ele produz paz. A paciência está acabando, o Espírito Santo de Deus, o fruto dele é paciência. Mas eu já não sei mais falar, ele é amável. Eu não consigo dar uma água na mão dele, ele é bondade. O Espírito Santo de Deus, ele é bom. Olha, tem uma pessoa lá no trabalho que me trata melhor. O Espírito Santo de Deus é fidelidade. Ele é fiel. A coleguinha vai falar: bom dia, lindo. Você vai falar: aparta de mim, Satanás. Ele é fiel. É isso que a minha esposa espera que aconteça. Mas eu sou pernambucano, eu sou sangue quente. O Espírito Santo de Deus, ele é manso. O Espírito Santo de Deus, ele tem domínio próprio. Pode vir a palavra na ponta da sua língua, mas você engolir ela seca, rasgando para dentro. Porque o Espírito Santo de Deus é quem vai dominar a sua vida. Você quer a casa edificada na rocha, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a sua vida como casa. Você quer que a sua família seja uma família linda, perfeita, que seu lar seja um lar maravilhoso, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a sua vida como habitação. Você quer que as coisas melhorem lá, mas as coisas estão melhorando aí dentro de você. Ele domina a sua vida para que ele consiga fazer algo novo lá na sua casa. Ele consegue cumprir a vontade dele dentro de você. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus, e vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6,19, eu não lembro de cor, está escrito aqui. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer habitação na sua vida. Enquanto o Espírito Santo de Deus não habitar na sua vida, enquanto o Espírito de Deus não dominar o seu ser, não vai conseguir transformar as coisas lá na sua casa. Não vai conseguir transformar a realidade da sua família. O Espírito Santo de Deus, ele vem com fogo que queima o pecado. Tem pecado aí? Ele queima. Ele queima com fogo purificador. E este mesmo fogo que queima o pecado, ele arde no nosso coração a chama do desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, entre os nossos. Ele produz no nosso ser o arrependimento, ele produz no nosso ser a obediência, ele produz no nosso ser a transformação, ele faz com que a gente veja de verdade o milagre acontecendo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele torna tudo isso uma realidade e faz com que você tenha uma alegria que o mundo inteiro não entende. O mundo de fora olha e não entende. Às vezes me perguntam lá no trabalho, o pessoal se reúne no final de semana, vai para o barzinho, as coisas, e fala assim: eu não consigo entender, como é que você se reúne com o pessoal na sua casa lá da igreja e não toma um goró? Como é que você consegue ser feliz se tomar um negocinho? A gente toma café, bastante café. Mas eles não entendem a alegria da comunhão, a alegria da presença de Deus no meio desse povo. Eles não entendem. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer que o Espírito realmente domine o nosso ser, domine a sua vida, faça da sua vida a sua casa, a sua habitação, para que Ele faça a diferença lá no seu lar. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer oração. E nós vamos orar cantando. Eu não canto, fica tranquilo, calma, não vai embora. Eu pedi para o Praise me ajudar aqui. Que não seja mais um domingo, irmãos. Que não seja mais uma palavra. Chega disso. Que não seja só ouvir e dizer Senhor, mas que nós viemos viver de verdade. Isso só é possível quando a gente convida o Espírito Santo de Deus para habitar na nossa vida. E nós vamos fazer essa oração cantando. Vem, Espírito Santo.
vem queimar no meu coração, vem queimar o pecado, vem arder de novo no meu ser, vem fazer a diferença na minha vida, dessa vez que seja verdadeiro, dessa vez que seja real, dessa vez que seja transformador. Vamos orar ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Clame. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus, Ele faz algo novo, irmão. Faz meu coração arder de novo. Tá frio, tá seco, Ele vai fazer Fazendo incendiar. todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deixa eu ouvir vocês aqui, ó. Eu quero viver algo novo. Cantado realmente com a alma, com o espírito, cantado com verdade. Da sua boca, vindo da sua alma. Espírito vem, eu quero viver algo novo de verdade. Faça isso com verdade. Amém? Por gentileza. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Glória a Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Grandioso Deus, Pai eterno, Faz meu nós te coração clamamos, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pela tua compaixão, Pai. fazendo todo Em medo nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. sobre mim. A tua igreja clama, Senhor, que o teu Santo Espírito venha sobre nós mais uma vez. Pai eterno, como foi no princípio, como foi no começo, Deus. Que o teu Santo Espírito venha dominar a nossa vida, Pai. Que aquele primeiro amor, ele seja encontrado em nós mais uma vez. Que aquele desejo de orar, de estar aos seus pés, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Pai, ele volte a acontecer na nossa vida. Pai eterno, que nós venhamos olhar para aquele nosso cônjuge e declarar, Senhor, a transformação na vida dele. Que nós venhamos olhar para os nossos filhos e declarar, Senhor, o quanto o Senhor vai usá-los nas tuas mãos, Pai. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, se há uma tempestade nessa casa, que a tua voz poderosa esta noite diga: aquiete-se. Se o amor morreu, que a tua voz poderosa diga: ressuscita. Se a paciência e a esperança acabou, faça multiplicar essa noite, Senhor, em nossas vidas. Nós ainda acreditamos que o Senhor faz milagre. Nós ainda acreditamos que o Senhor transforma. Nós ainda acreditamos, Senhor, que o Seu Espírito faz a diferença na nossa vida. É por isso que a Tua igreja clama essa noite mais uma vez:
Venha Espírito sobre nós. Venha Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Venha Espírito Santo de Deus de forma poderosa dominar a nossa vida. Venha Espírito Santo de Deus enchermos até nos transportar da tua presença. Em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Glória a Deus, aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Incendeia. Aleluia, aleluia. Clame, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Incendeia, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Incendeia, 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 Aleluia, aleluia. Noite de transformação, aleluia.